Parece que o Miroki não é mais mulherengo e algumas pessoas podem ter estranhado um pouco do comportamento dele, mas eu vou explicar certinho aqui o que tá acontecendo com ele e também algumas outras coisas sobre o episódio 13, afinal essa é a análise do episódio 13 de Hanyono Yashahime. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e desde já eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se não são inscritos e convidar vocês também para assistirem um áudio mangá do mini arco do Gato Fantasma, exclusivo do mangá de Inuyasha. Eu fiz e postei aqui no dia 25, meia-noite. Vou deixar o link nos cards, por favor vão lá, porque muita gente não recebeu essa notificação, muita gente não viu esse vídeo ainda e pelo que eu tô vendo o feedback do pessoal que assistiu, eles gostaram muito, foi um projeto muito especial para eu estar fazendo e eu espero poder continuar. Então deem força naquele vídeo lá, compartilhem pra galera que não leu o mangá, pra todo mundo que vocês conhecem que gostam de Inuyasha, porque realmente muita gente não leu o mangá, eu tenho certeza que eles vão gostar. Desde já eu vou pedir um pouquinho de desculpa se essa análise sair um pouquinho atrasada, ou se eu tive meio ausente nos últimos dias nas redes sociais. Eu acabei me machucando aqui em casa, não foi nada demais, mas isso atrapalhou um pouco minha rotina, porque eu tive que ir pro pronto-socorro, dar ponto, enfim. Não foi nada demais, tá tudo bem, mas atrapalhou um pouco do que eu tinha programado pro meu dia. Enfim, vamos falar logo sobre o episódio 13 de Hanyono Yashahime. Bom, antes de entrar no que aconteceu no episódio em si, eu percebi, pelo que eu pude ver de comentários, que as críticas e as avaliações do pessoal que assistiu se resumiram em basicamente um pessoal que gostou muito do episódio e um pessoal que não gostou. O pessoal que não gostou, a maioria dos argumentos eram a respeito de que eles estavam esperando explicações, eles esperavam respostas do Miroki e não tiveram, e também um pessoal que não gostou por conta da participação da Moroha. E eu acho que aqui é importante eu explicar um pouquinho sobre quando eu fiz aquela análise da prévia do episódio 13, inclusive vou tentar fazer do 14 também, que eu falava a respeito do quão empolgado eu tava e algumas pessoas até falaram, nossa, você tá me deixando com a expectativa lá em cima. E, bom, eu não me frustrei, pelo contrário, eu gostei bastante do episódio e talvez eu não tenha sido claro naquela prévia, porque a minha expectativa era muito mais no sentido de que eu tava muito empolgado em ver o Miroki novamente, de ver o desenvolvimento que a Setsuna ia ter ali, que eu já tava desconfiado, falei a respeito disso também, de que era ela, na verdade, com a forma yokai, embora eu não estava entendendo como ela tinha chegado a esse ponto, mas eu não estava com expectativas de ter respostas, e eu vi que algumas pessoas criaram essa expectativa e se decepcionaram. E aí eu acho que é um problema, porque a gente continua criando expectativas de ter respostas, com razão, porque não custava nada eles terem dado uma explicação de como o Miroki colocou aquele selo ali. Ficou tudo muito subentendido. A gente já viu ali no finalzinho do episódio 5 que o Miroki tinha se encontrado com a Setsuna em algum momento e ela não lembra. Mas a gente sabia ali, então provavelmente foi ali que ele pôs o selo nela. Agora, o porquê ele colocou esse selo, a gente não sabe. Como ela sabia que existia um selo, a gente também não tem certeza, enfim. Várias questões que poderiam ter sido respondidas, ainda que um pouco mais sutil, sem precisar de toda uma explicação, né, uma coisa muito expositiva, mas eles poderiam ter dado sim algumas respostas a mais. Não diria tanto resposta sobre o que aconteceu com todo mundo, mas acho que isso eles poderiam ter deixado um pouquinho mais. Mas no geral eu gostei bastante do episódio e eu acho que a minha análise aqui vai focar muito mais sobre o Miroki, então eu vou deixar para falar dele na segunda metade da análise. Então, bom, eu gostei muito do Totetsu, essa é a última quarta grande ameaça que a gente ainda não tinha visto, e pra mim ele com o Tom fazem jus ao que as 4 grandes ameaças deveriam ser. Eu fiquei muito decepcionado, principalmente com a Kyuki, mas também com o outro, que agora eu esqueci o nome, que é o Pumba lá. Eu vou sempre chamar ele de Pumba, porque eu gravei isso. Mas o Totetsu, ele é muito legal, embora ele não tenha uma aparência humanoide que eu gosto, ele basicamente fez o que diversos yokais fizeram em Inuyasha. Aquele começo do episódio com ele tentando e conseguindo, por sinal, devorar um dos monges, eu achei incrível. A luta, o fato dele cuspir o Vajra e a vestimenta do monge, é legal porque são alguns detalhes, assim, do tipo, olha, ele não come tudo, tanto que a gente vê isso ao longo do episódio, quando ele tá usando aquele poder de sucção da boca dele, ele vai lá e cospe os restantes, né, os troços da casa que ele destruiu enquanto usava sucção, ele fala, né, que nojo. Então a gente percebe que assim, não é porque ele come, ele tem esse poder de sucção que ele come qualquer coisa, não, ele é um pouco seletivo, então realmente a questão do paladar é importante para ele.
Ele tem uma figura animalesca, grotesca, mas ele não é fraco, embora ele tenha um design que lembra ali uma coisa um pouco boba, né, um pouco caricata. Mas eu gostei muito do personagem, ele é bom na luta, ele teve luta corporal muito legal. A habilidade dele, tanto de sucção quanto de assoprar, é muito legal. Me lembrou tanto Kazana quanto... Não sei se vocês lembram aquele Demônio do Vento de Jack Chan, aquela animação de Jack Chan. Me lembrou muito, ele conseguiu até mesmo parear um tornado criado pela boca dele com o ataque da Setsuna. Eu achei muito legal, gostei muito dessa quarta grande ameaça. E, inclusive, acho que eu gostei um pouco mais do que do próprio Konton. Então eu realmente gostei muito dessa quarta grande ameaça. E é o que eu espero. Não necessariamente nesse nível de poder, mas essa dinâmica de batalha é o que eu espero para outros episódios de Hanyo. Então, para mim, novamente, Hanyo acertou no vilão, na batalha, foi bem legal. Sobre a Moroha em si, e a própria Toa, que também ficou um pouquinho apagada nesse episódio, eu acho que é um pouquinho complicado a gente julgar, porque pra mim tanto Setsuna quanto Toa ficaram apagadas. Esse episódio não era focado nelas, era focado no Miroki, dando um pouquinho ali de atenção pro Isui, que embora tenha sido pouco, foi muito mais do que ele fez até agora. Ele lutou ali, usou a espada, usou também o osso voador, achei bem legal. A gente viu que ele tentou. Ele foi um pouco inocente, digamos assim, porque ele não sabia que o Totetsu podia assoprar o ar de volta, então devolver o veneno, mas eu acho que ele fez uma boa luta, ele fez uma participação muito legal, principalmente pra gente descobrir a relação dele com o pai dele. Mas pra mim, realmente, Setsuna e Toa ficaram um pouquinho apagadas, muito mais à toa, e é normal, porque era um episódio com muitos personagens, era um episódio rápido, se fosse um episódio duplo daria pra balancear melhor. Eu não achei tão ruim assim a justificativa da Moroha. Algumas pessoas reclamaram, eu achei que foi uma justificativa ok. A gente sabe que o Jubei manda missões pra ela, a gente sabe que ela tem um interesse financeiro muito maior do que o interesse na amizade, porque ela é um pouquinho deixada de lado sim pelas meninas. Então pra mim não foi uma desculpa qualquer. Foi muito melhor do que outras desculpas que a gente teve em outros episódios. Pra mim, se continuarem dessa forma, tá ótimo. Realmente tá ótimo. A gente tinha episódios, eu não sei se vocês se lembram, mas em que, por exemplo, para tirar a Sango de alguma situação, ela vai voltar lá pro vilarejo dos exterminadores para fazer alguma coisa, ou para, sei lá, afiar o osso voador, ou para pegar algum suprimento que acabou, e aí eles simplesmente tiravam ela por 2, 3 episódios de canto. E ok, isso acontece, é normal. Inclusive, talvez essa seja uma oportunidade deles fazerem isso para darem um episódio solo da Moroha, ou então, de repente, tirarem com alguma justificativa a própria Setsuna de campo para ela ter o seu episódio solo, como a Toa teve naquele episódio que ela conhece o Rico. Então, pra mim, isso é normal, acontece, a gente já sabe. O que eu acho que realmente não estava legal eram os episódios em que a Moroha estava envolvida na luta, ela estava envolvida na batalha, e por um motivo completamente bobo, ela simplesmente não ajudava, não fazia nada. Então, nesse ponto, realmente, eu acho que eles não estavam lidando muito bem como tirar a Moroha de foco. Aqui, ok, ela tinha outras coisas pra fazer. Normal, acontece. E bom, sobre o episódio em si, falando sobre a questão das dúvidas que ele deixou no ar, além de não responder algumas questões, muitas pessoas se deram por insatisfeitas com o fato de não explicar onde está a filha da Sango, a outra gêmea, né? Que é a Kinnu, eu não sei pronunciar direito. E realmente talvez eles pudessem ter dado uma explicação, jogado uma frase qualquer, né, do tipo, será que vai demorar pra minha irmã voltar, sei lá, só pra querer dizer que ela tava viva, mas não me incomodou tanto a ausência dela. Eu não vou tão longe com as teorias do que aconteceu com ela, porque a gente não tem nenhum indício que algo ruim possa ter acontecido. Ela simplesmente não apareceu. Claro que isso pode significar algo ruim, sim, como pode significar simplesmente que ela teve uma vida diferente. Ela não quis ficar ali no vilarejo dos exterminadores, servindo pra construir, pelo que a gente viu que a Sango tá fazendo, construindo equipamentos e tal, o que eu achei bem interessante, por sinal. Eles deram ali uma função, digamos assim, pra Sango. A Sango não tá descansando, ela tá ajudando os exterminadores de yokai, ainda que indiretamente, mas talvez ela só tenha escolhido uma vida diferente. Então talvez ela tenha se casado, afinal, por mais jovem que ela seja, e ela tinha, né, 2 anos no final de Inuyasha. Se você quiser entender um pouquinho, eu tenho um vídeo sobre a linha do tempo, onde dá pra ter uma ideia melhor de quanto tempo se passou entre Inuyasha e Hanyo. Mas então talvez ela só tenha uma própria vida e não esteja mais tão vinculada com os pais ao ponto de aparecer nesse episódio, mas não significa que algo ruim tenha acontecido.
Sobre o túmulo em si, eu também falei naquela prévia do episódio 13, então vocês dão uma olhada lá no vídeo, mas eu não acho que é o túmulo dela, não. Então acho que não tem motivos pra gente se preocupar. Voltando um pouquinho só sobre a relação do Isui com o pai dele, eu achei interessante porque a gente vê o quanto o Isui desaprova a conduta do pai no que diz respeito àquelas fraudes, digamos assim, que ele cometia, né? Então, desde quando a gente via a jornada dele ao lado de Inuyasha, da Agome, da Sango, a gente sabia que ele fingia para os senhores feudais que existiam espíritos malignos e yokais nas casas para ele poder ganhar uma recompensa, para ele poder ganhar abrigo, comida, e ao que parece ele continuou fazendo isso. Mas eu achei muito interessante que a Gyoukuto coloca que ele fez isso justamente porque ele tinha que manter a casa, ele tinha que arcar com as necessidades dos 3 filhos, né? Então, eram 3 crianças, uma esposa, e o Miroki era o único que estava trabalhando, ao que parece, no externo. Provavelmente o Kohaku deveria dar um auxílio, já que a Sango está produzindo armas para ele, e o Isui, a partir de uma certa idade, passou a auxiliar, porque a gente sabe que os treinadores são convocados, eles devem ganhar dinheiro para isso, mas o Miroki sempre foi o responsável por manter a casa. Então eu achei bem interessante esse desenvolvimento, o quanto essa desaprovação do Isui com a responsabilidade que o pai tinha e a maneira como ele tinha para ganhar dinheiro para manter a casa. Eu acho bem interessante porque dá uma profundidade aos personagens, principalmente ao Isui. Mostrar que nem tudo é lindo e perfeito, as famílias têm problemas, inclusive essa família, e que o problema do Isui com o pai não é o fato dele estar necessariamente nessa jornada de 1000 dias. Isso também não pareceu ser muito aprovado por ele, afinal não tem certeza de dar resultado, mas a preocupação dele vem desde antes. Ele chama o pai de sem vergonha e tudo mais, mas eu achei que é um desenvolvimento muito legal para os personagens, inclusive eles começaram a se dar um pouquinho melhor ali ao longo da batalha, eles terminam o episódio bem e isso é muito legal. Falando do Miroki, ao que parece, por ser conhecido como sem vergonha por dar esses golpes, né, nos senhores feudais, acredito eu que ele tenha deixado a vida do mulherengo, tanto que a gente não vê nada desse comportamento nele. Eu fico muito feliz em ver que realmente amadureceu e a gente vê um Miroki muito mais maduro aqui, e ele tomou jeito, digamos assim, após ter casado com a Sango, após ter filhos, então eu fico realmente muito feliz, mas que ela já não existe mais e o Miroki já amadureceu, já entendeu que ele tem uma família e ele é feliz com ela. Então vamos falar um pouquinho sobre o Miroki antes de eu finalizar esse vídeo comentando o que eu achei sobre a Setsuna Yokai. E bom, eu gostei muito do Miroki, como eu já falei, ele me parece muito mais maduro e muito mais racional. Além de não ter mais aquele resquício mulherengo dele, parece também estar mais maduro pelo comportamento, pelo tom de voz, mas algumas pessoas se incomodaram com o fato dele não lutar diretamente, né? A única coisa que ele fez foi liberar o selo da Setsuna e depois ali quando ele usa os talismãs quando o Totetsu está fugindo. Mas aí não é querendo passar pano pro anime, mas eu entendi um pouco. O Miroki ele é um monge e a gente sabe que existem algumas tradições budistas que permitem que monges se casem, então até ali tudo bem, o casamento dele com a Sango, o fato deles ficarem juntos. Porém, a conduta que ele tinha em ser mulherengo não era uma conduta, digamos assim, aprovável pelo que o budismo prega. Ok, era justamente esse o contraditório que fazia a gente amar o Miroki. Era um monge pervertido. Numa animação que levava para um tom de comédia, isso era engraçado. Lembrando que a gente pode problematizar, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Porém, aqui o que a gente vê é um Miroki muito mais velho, que já teve 3 filhos, que viveu uma vida de casado e que agora, ao perceber que ele não é tão forte sem o Kazana, que por sinal foi uma ótima referência ali, os poderes de sucção do Totetsu, ele descobre que ele precisa ficar mais forte. Então nesse treinamento, Miroki, ele faz exercícios físicos, ele medita, e pensando na questão da meditação budista, o intuito dele seria justamente manter a mente dele focada, se concentrar, poder tirar as distrações, e inclusive é dito que se você chega num determinado ponto de progresso, né, você pode alcançar a iluminação, onde existem até algumas situações de você começar a ter poderes de predição, você começar a conseguir ver coisas que vão acontecer. Tem uma série de situações que são narradas nos contos budistas do que acontece com quem vai se aproximando ou até mesmo quem alcança essa iluminação. O que eu imagino que aconteça é que, independentemente do resultado de 1000 dias, o Miroki já está progredindo, ele já mudou. Ele pode não ter alcançado a iluminação, alcançado esse poder divino completamente, mas ele já é outra pessoa. Ele já é outro Miroki
com certeza muito mais concentrado, muito mais controlado e que vai conseguir, consequentemente, numa batalha mostrar um resultado diferente. Mas é natural que à medida que ele esteja meditando há 1000 dias, ele vá desenvolvendo uma maior também concentração. Ele está focado no treinamento dele. Então eu não acho que o Miroc foi covarde ou que ele foi irresponsável em não querer ajudar os demais. Ele simplesmente tinha um foco. O foco dele era o treinamento dele. Porém, ele ficou ali. Por algum momento eu acredito que ele até cogitou realmente ir embora, porém ele ficou ali para resguardar. Caso houvesse necessidade, ele ajudaria. Mas o foco dele não era batalhar naquele momento. O Miroc não tem essa pretensão e ele não queria interromper o treinamento dele, embora ele tenha ficado ali para dar um suporte. Por que eu não me surpreendi e não me decepcionei tanto com esse comportamento do Miroc? Então, talvez o Miroc não estivesse preocupado em batalhar ali porque ele sabia que tudo ia dar certo. Porque ele estava completamente tranquilo em relação de que as meninas vão dar conta, de que eu não preciso intervir, pelo menos não aconteceu nada de grave para que ele precisasse intervir. Sobre todo o momento, por mais árdua que tenha sido a batalha, a gente não vê uma necessidade de uma intervenção. À toa, Setsuna e o próprio Isui deram conta. O Isui se machucou, o Miroc foi lá, socorreu ele ajudou de alguma forma, falando sobre o veneno e tudo mais, mas a gente via que, de certa forma, elas tinham tudo sob controle. Então não tinha necessidade do Miroc intervir. Eu acho que aqui, muito mais agora, com um conhecimento maior, uma paz, uma serenidade maior, desenvolvendo esse autoconhecimento e também desenvolvendo possivelmente um poder de predição, o Miroc sabia que estava tudo sob controle. Então eu não me incomodei tanto com o fato dele não ter brigado necessariamente. Embora eu acho que a prévia vendeu essa ideia pra gente, com aquela imagem de que estava o Totetsu e o Miroc um de frente pro outro. Dava a entender que ele ia aparecer ali e finalizar o inimigo, mas não. Inclusive o fato de ainda faltar 200 dias para a conclusão desse treinamento do Miroc me preocupa um pouco sobre se a gente ainda vai ver ele em ação com esses novos poderes em Hanyo ou não. E bom, pra finalizar a gente vai falar um pouquinho sobre a Setsuna. Eu gostei muito de ver a Setsuna Yokai, porque ela dá a entender que ela não consegue manter o controle por muito tempo sobre o sangue venenoso, então por isso que ela precisa do selo para ela se manter com esse poder sob controle. Mas eu achei interessante porque é um pouco contraditório para mim. A Setsuna, que é tão centrada, não consegue controlar esses poderes, ao mesmo tempo que a Towa, que é um pouco mais impulsiva, ela não parece sofrer com isso. Então me lembra novamente aquela ideia do quanto os poderes foram divididos entre as duas. A Towa não tem tantos problemas porque provavelmente uma característica mais agressiva, mais yokai, foi herdada única e exclusivamente pela Setsuna, e por isso que ela precisa desses poderes sob controle, enquanto que a Towa em si tá bem. Pelo contrário, ela se transforma em humana, então ela tá muito mais com o aspecto humano puxando para ela do que o aspecto yokai. Talvez essa questão do selo até interfira na questão da transformação da lua nova ou não, a gente não sabe, mas a gente pode teorizar em cima, mas eu achei bem interessante, principalmente por lembrarem da característica do veneno do sangue do Sesshomaru. Eu adoro quando eles fazem essas referências que mostram que, assim, elas realmente herdaram tudo que o pai tinha de mais especial, inclusive aquilo que nem sempre era abordado na animação, mas esses conceitos lá do início eu acho muito legal, porque lembra aquele Sesshomaru que a gente conheceu, então realmente achei muito bom. Quero ver a Setsuna Yokai mais vezes e acredito que isso vai acontecer sim, mas eu quero respostas do porquê, como esse selo apareceu ali. Foi ela quem pediu, foi o Miroc quem colocou, enfim. E é isso, pessoal. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre o episódio, embora eu tenha falado muito já, mas foi um episódio bom pra mim. Não foi maravilhoso, mas eu achei muito legal. E eu espero que os próximos vão ser ainda mais, porque a gente vai começar a ter algum desenvolvimento. Eu vou pedir pra vocês deixarem aqui a opinião de vocês nos comentários e, principalmente, deixem também se vocês querem que eu analise a prévia do episódio 14, já que a gente vai ter um pequeno hiato aí, dá tempo pra gente discutir bastante. Então comentem pra mim pra eu saber, não esqueçam de dar uma força lá no vídeo do áudio mangá pra gente poder continuar nos próximos capítulos. Um grande abraço, até mais!